Bom dia, quinta-feira, 17 de fevereiro de 2021. Então estamos continuando aqui os nossos estudos com a paz e a tranquilidade de Cristo Jesus, elevando nossos pensamentos em oração, em comunhão com o Cristo interno de cada um de nós. Então hoje nós vamos iniciar, gente, o terceiro capítulo, que diz assim, o título do terceiro capítulo: Convite à longa e feliz vida. Por que a vida é longa e feliz? Porque é o filme que o todo escolheu para nós. O filme feliz, longa duração e feliz. Feliz por quê? Porque é um filme de aprendizado para todos nós. É um filme onde nós saímos das barbas do Pai e caímos no desenvolvimento do si mesmo. Aprendendo, caindo, levantando, entrando em catarses profundas para obter o conhecimento. E isso é muito importante. Lógico, dentro dessa viagem, a gente tem períodos em nossa vida, períodos de inflação do ego, a resistência, e após a gente tem a individuação, que é o caminho imprescindível. Não tem outro caminho a não ser este. Ou é a inflação, que é o afastamento do centro do self, ou o afastamento de Deus, ou a individuação, que é a união consciente com Deus, ou a iluminação espiritual. Então sigamos em frente aqui. O verdadeiro rico possui a liberdade. O verdadeiro rico é aquele que possui a perfeita liberdade. Não é aquele que possui dinheiro de bens em abundância. O que significa isso, verdadeiro rico? Para nós termos uma ideia, para a gente não chegar aqui e confundir as coisas. Aliás, eu vou trazer antes de nós falarmos sobre este trecho aqui, desta frase, eu vou trazer aqui um arremate do vídeo anterior, se eu não me engano, do vídeo anterior ou do vídeo antes do anterior. Quando eu falei que as sombras são tudo aquilo que a gente reprime de bom e de ruim, tá? Não é só as coisas ruins, as coisas negativas, os dogmas, mas são as coisas boas que a gente vem aqui fazer e a gente acaba não fazendo, não criando, não desenvolvendo por causa das crenças limitantes, por causa das sombras psicológicas, que são os nossos desconhecimentos da realidade última do universo, ok? Lógico, o sistema ele trabalha para os dois lados e o sistema é harmônico, ok? O sistema ele se autorregula, ele se autorregulariza, ele se polariza e despolariza e ele é perfeito. Então vamos lá. Então o rico, que é o verdadeiro rico, é a pessoa próspera. O que é a pessoa próspera? A pessoa próspera é a pessoa que tem o pensamento iluminado, que transcende a visão materialista das coisas, e a gente não está falando aqui de prosperidade de grana, de dinheiro, tá? Então muitas vezes as pessoas nesse caminho da mecânica quântica entram para conseguir casa, dinheiro, abundante, ser rico, mas a real prosperidade é aquela pessoa que transcende, é aquela pessoa que levanta o Cristo em cada ser, em cada situação, que faz elaboração, mesmo errando. Aquela pessoa para por alguns momentos, ela reflete, ela pensa e ela muda o seu estado de consciência. Então esta é a pessoa próspera, este é o rico que tem liberdade. Por que ele tem liberdade? Porque ele não se apega emocionalmente às coisas do mundo. Ele se desapegou emocionalmente, ou seja, ele transcendeu as emoções do mundo. E a liberdade é isso, porque quando nós transcendemos as emoções do mundo, as crenças do mundo, nós chegamos ao nosso estado de plenitude.
E aí nós temos liberdade, porque a plenitude é a união consciente com Deus. E aí Joel não nos fala que aonde existe o Espírito de Deus existe a liberdade? É isso. Não é aquele que possui dinheiro ou bens em abundância. São ainda muitas pessoas que não compreendem realmente isso. E quanto mais se enriquecem, mais se prendem a essa riqueza. Tornam-se escravas da riqueza e julgam-se ricas, levando uma vida de submissão. O lucro de possuir coisas é comumente anulado pelo prejuízo de perder a liberdade, tomada pela preocupação de possuir. Então aqui vocês vejam a diferença entre a pessoa que possui dinheiro, que é o rico humano, e a pessoa que é realmente próspera. A pessoa que produz dinheiro, que é o rico humano, é o que vocês estão vendo aí. As pessoas retêm o dinheiro, as pessoas ficam escravas do dinheiro. O dinheiro vira uma idolatria para essas pessoas. E aí as pessoas não têm liberdade, elas ficam presas. E é por isso que o budismo dá valor à não posse. Está aqui o conceito do budismo, o conceito do Tao. Não posse, não possuir coisas. Isto, porém, não significa pobreza. Então, isso aqui, Masaharu Taniguchi está nos explicando que não possuir coisas não é você desistir de ter uma vida boa. Não, a vida boa é intrínseca ao espírito. Porém, nós precisamos primeiro conhecer a nós mesmos, que é buscar o reino dos céus, que está dentro de vós. Para depois as coisas vêm por acréscimo, ou seja, a vida é totalmente recuperada. Os anos comidos pelos gafanhotos são totalmente recuperados pelo nosso esforço de busca por este reino. Pois quem é pobre, por sua vez, sofre preocupando-se com a sua pobreza. Então isso aqui é muito importante. Quem realmente pensa que é pobre, ele está se limitando, ou seja, ele acredita na sua pobreza, então ele não pode avançar em hipótese alguma. Ele cria sentimentos de crescimento, sentimentos autossabotadores para o não crescimento. Vive numa zona de conforto, se aposenta, morre, aí tem que voltar para ressignificar isso. Então é um ciclo, gente. A vida é um ciclo harmônico e feliz. Basta nós conhecermos a verdadeira vida. Como que a verdadeira vida é vivida. Não essa vida humana aqui. O verdadeiro rico é aquele que, sem se apegar à pobreza, sem se apegar à riqueza, consegue livremente possuir as coisas conforme a necessidade. Então o Pai sabe a necessidade de cada um. O Pai sabe que cada um de nós precisa, pois somos filhos de Deus. Então para que esse desespero? Para que essa corrida frenética em relação a posses, em relação a territórios, em relação a conquistas? Paremos e relaxemos por alguns minutos e percebemos que aqui onde eu estou, Deus está. Então nós vamos soltando, devagarinho, soltando as coisas do mundo. Matéria é nada. Não possuir, possuindo. Então tem um dialeto inglês não, tem um dialeto aqui japonês que ele traz aqui entre parênteses, mas é o contexto que ele explica na religião. Mas vamos ver o que ele traz aqui com esse pensamento, que matéria é nada e não possuir, possuindo. Quando nós desistimos de querer as coisas do mundo, nós a temos. Isto é o princípio do soltar. Ação através da não ação. Agora vamos ver como que Masaharu Taniguchi explica isso. Quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira frase do Sermão da Montanha. Referiu-se às pessoas com o espírito de não posse, e não os pobres. Quem possui é possuído. Se possui esposa, é possuído pela esposa. Se possui o esposo, é possuído pelo esposo. Está aqui, gente. O princípio das coisas, simples e prático. E olha que esse exemplo caiu como uma flecha agora para nós. O sentido de meu e minha, que Joel explica também. Vocês viram que fantástico isso? Que as duas coisas
se encaixam dentro dos ensinamentos espirituais na questão da evolução da consciência. Então, o sentimento de posse, você é possuído por aquela coisa. Você se apega emocionalmente àquilo. Minha esposa, minha namorada, meu esposo, meu namorado. Tudo meu e minha. O meu e minha, nós precisamos transcender este meu e minha para termos realmente as coisas dadas por acréscimo. As coisas harmoniosas. Porque as coisas do meu e do minha são coisas que estão na entropia, são as posses, são as guerras, são as resistências que a gente tem. Ó, se possui esposo, é possuída pelo esposo. E se teimar que não possui nada, essa pessoa será possuída pelo nada. O importante é o espírito de não possuir possuindo. Possuir é reconhecer a matéria. Não possuir é não reconhecer a matéria. Matéria é nada. E o que significa isso aqui? Então quer dizer que o que eu estou pisando não existe, eu não reconheço a matéria. Não, gente. Não, gente. Não é isso. Possuir é reconhecer a matéria. Então você se apega à matéria, você se agarra a casa, carro, apartamento, namorado, esposo, família, você se agarra à posse de tudo aquilo e você é possuído pelo aquilo. Então pessoas que têm problemas com a família, por exemplo, doença de irmão, de mãe, de pai, problemas com irmão, com mãe, com pai, aquela pessoa se apega a tudo isso aí, ela é possuída pelos problemas da família e ela não tem liberdade. Isso que é o possuir a matéria. Agora, o não possuir é reconhecer que a matéria é nada, ou seja, transcender a visão materialista, ou seja, uma coisinha que o Joel traz para nós, quem se habilita a responder, uma coisa que o Joel traz para nós nos seus estudos, que é parecido com isso aqui. Impersonalizar o erro, gente. É a impersonalização do erro. É isso que acontece. Então, quando a gente impersonaliza, a gente tem. Quando a gente personaliza, a gente não tem. A gente cria mais do que não tem. Ó, o nada dá origem a tudo. Então, agora ele vai entrar na metafísica do nada, que é o vácuo quântico, que é o todo, onde nós estamos aqui. O professor Kozui Otani define: o nada é inconsciência. E Ishiro Kobayashi diz: o nada é a consciência, a igualdade. O nada é a consciência, a igualdade. Os pesquisadores do budismo leem essas diferentes definições, mas não conseguem estabelecer qual a certa. O Osimei, o Dojiço, a verdade da vida, explicando o sentido do Shikisoku Seku, diz: Shiki é matéria e esta é Kou. Ku é o nada e não existência. Assim, nega claramente a existência, realidade da matéria. Considera, porém, esse Kou como o nada, que encerra em si todas as coisas, e explicando o Kusoku Zi Shiki, diz que o nada dá origem a tudo, sendo o nada ou um corpo real de onde tudo surge. Está de acordo com a definição de Kozui, o princípio da inconstância, tudo como o princípio da inconstância, como com a de Ishiro Kobayashi, o princípio da igualdade. A física atômica atual está provando isso. O que é a física atômica aqui? É a física quântica. Então, e o que a física quântica nos traz? Que existe um campo unificado, que existe um oceano primordial de energia de onde tudo emerge, partículas virtuais que somem e desaparecem. Então, lá não existe nada. E o nada dá origem a tudo.
E o nada é a inconstância. O princípio da incerteza de Heisenberg nos traz isso. Existe uma incerteza no universo, uma inconstância. Então são infinitas probabilidades que colapsadas se tornam em probabilidades. E isso é a fórmula básica do colapso da função de onda. Então você primeiro intenciona, você colapsa intencionando. A questão principal é a intenção. Quando você intenciona, você colapsa a função de onda, você cria uma probabilidade. Essa probabilidade vai ser preparada para virar a manifestação, ou seja, a realidade na vida daquela pessoa que está colapsando, que está sentindo que já é seu aquilo que ela intenciona. E ela relaxa, ela descansa e ela solta o desejo para automaticamente esse desejo voltar para ela, porque existe um campo eletromagnético que quando você emana, você traz de novo para si. Ou seja, quando você lança o pão às águas, esse pão ele tem de voltar. Para tornar real a riqueza. Estou agora rico. Se assim mentalizar, a riqueza surgirá do nada. Mas se pensar logo após, isso é mentira, nada terá. Aí, ó, colapso da função de onda, meus irmãos. Isso é o colapso da função de onda. E também é o efeito Zenão. Vamos lá, vamos explicar isso aqui para vocês. Eu adoro quando tem uma parte metafísica e uma parte de mecânica quântica aqui nas entrelinhas do texto. Então, o que acontece aqui? Quando nós intencionamos a riqueza e a gente solta isso, que a gente já é rico, a gente já possui as coisas que o Pai criou para nós, nós a temos. Médio a longo prazo ou prazo curto, assim como nós vamos desenvolvendo esta ideia, ok? A partir do momento que nós soltamos a ideia para o universo. Então, a partir do momento que a gente pensa e logo a gente cai na real dizendo assim, bah, mas eu tô vivendo uma vida desgraçada e não tenho nada. Como é que eu quero ser rico se eu não tenho nada, eu não tenho nenhum trabalho? Pronto, ali você já colapsou a função, descolapsou na verdade a função de onda e está criando ainda mais pobreza, mais dificuldade, mais carência em sua vida. Então, é preciso nós parar por alguns minutos e sustentar este bem que está intrínseco em nós. Porque esse é o poder que nós temos, esse é o poder quando Jesus fala que vós sois a luz do mundo, é isso, é o poder de recriar uma nova vida. Mas isso não é pilim-pim-pim do pensamento mágico, da meditação, de largar tudo e pensar e meditar. Não, é ação, gente. Ação quer dizer o quê? Colocar em prática. E o que é colocar em prática? Nós vamos meditar? Sim. Em períodos específicos? Sim. Nós vamos acalmar a mente? Sim. Nós vamos estudar? Sim, vamos estudar. E estudar cada vez mais. Cada vez se aprimorando, cada vez estudando, cada vez ajudando mais e ajudando mais pessoas. E aí a gente vai tornando esse ciclo vicioso no cérebro, na mente, e a gente vai mudando o estado de consciência, passo a passo. Muitas pessoas não conseguem realizar seus desejos porque não acreditam na sua realização e logo após desejarem, pensam, não terei nada disso, sendo este pensamento mais forte e mais duradouro. Se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiver a fé de um grão de mostarda, e se o pensamento estou agora rico não for logo destruído, conservando-se na mente firme por longo tempo, com certeza será concretizada a riqueza. Porque a riqueza é um dom divino que está instalado em todos nós. Do que é feito o ouro? De átomo. Do que é feito a prata, as pedras preciosas? É de átomo. Tudo é feito de átomo, tudo é energia. O mesmo átomo que está no ouro está dentro de nós. O mesmo átomo que está no dinheiro está em nós. Vamos falar também um pouquinho de metafísica do dinheiro. Quando Joel fala que nós tiramos o dinheiro do bolso direito e colocamos no bolso esquerdo, a gente precisa pensar, meus irmãos, pensar o seguinte. Quando nós vamos no mercado, isso eu já falamos isso no
estudo do suprimento invisível. Quando nós vamos no mercado, estou dando exemplo aqui no mercado, mas qualquer compra que a gente for fazer, a gente vai no mercado, a gente tira o dinheiro do bolso, a carteira, e a gente faz o pagamento e a gente pega o produto que nós escolhemos para nosso consumo. Isso quer dizer o seguinte, que você tirou do bolso direito e colocou no bolso esquerdo, porque esse produto que está voltando para você veio da criação do dinheiro que você disponibilizou para ter aquele produto. É uma troca. Então quer dizer que você não perdeu nada. O sentimento de perder é uma programação da mente carnal. É uma programação que há um sentimento intrínseco que vem dentro da pessoa que ela, gastei tanto por um pedaço de carne, tá muito caro, pronto. Aí então você ali já está criando toda a limitação, toda a carência, toda a falta, e cada vez mais aquilo vai se multiplicando em sua vida. Então é preciso você pensar, parar para pensar um pouco nisso. Esse sentimento de falta é um paradigma, é um sistema de crença que está intrínseco em nós. Quando nós damos o dinheiro, nós estamos tirando alguma parte de nós. Não, não é isso. Nós estamos tendo uma troca. A energia está agindo aqui. O Espírito está agindo aqui. Então, quando nós lançamos os nossos pães às águas, esses pães vão ter que voltar. Então, esse é o sentido da troca, e é o sentido de você tirar do bolso direito e colocar no bolso esquerdo. Então aqui a gente acaba nosso estudo de hoje, nesta quinta-feira, do dia 17 de fevereiro de 2022. Que tenham todos a paz de Cristo Jesus. Seus corações preencham-se da alegria e do amor de Cristo, que todos possam receber esta luz e que recebem esta luz instantaneamente pela ação da gravidade. Nós já possuímos essa troca energética no topo de nossa cabeça, que é a energia do amor. É a luz divina penetrando em nosso cérebro instantaneamente em nanosegundo. Abaixo deste vídeo vou deixar os links no qual falamos todos os vídeos, link do curso da Alquimia da Unidade, link do grupo informativo da classe de estudos, as nossas redes sociais, tudo o que vocês quiserem e os contatos todos abaixo abaixo na descrição deste vídeo. Muito obrigado, um bom dia a todos, que a paz esteja com todos vós.